bem-vindo ao Disrupção, o podcast da BRH Amazonas. Essa é a 5ª edição desse ano de 2025 e é um prazer compartilhar esse momento com vocês, sempre trazendo profissionais que possam agregar, que possam trazer novidades para você, empresário, para você da área de recursos humanos. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Meu nome é Luciano Brito, eu sou empresário na área de saúde e na BRH eu tenho o prazer de ser diretor voluntário de relações institucionais. O tema desse episódio será Construindo Pontes, Valorizando Diferenças, que tem tudo a ver com o 2º Fórum de Diversidade e Inclusão que a BRH está promovendo neste mês de julho. E comigo, dividindo esse momento, está aqui Enfim. a Luana, depois de um bom tempo, né, Lu? Depois de um bom tempo. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Luana Cunha, sou psicóloga e empresária e aqui na BRH sou diretora de saúde e bem-estar e hoje estou aqui para entrevistar uma pessoa incrível que eu tenho a honra de apresentá-los, inclusive fiquem preparados porque temos aqui uma bio... De primeira. De peso. De peso. Então, antes de eu falar quem é, vamos conhecer essa sumidade aqui. Amazonense, mãe do Rafa, que ela disse aqui que é o papel mais importante da vida dela. Administradora com mais de 25 anos de experiência em vendas, gestão organizacional, consultoria e docência. Professora da UFAM, onde ministra disciplinas que falam sobre ética e sustentabilidade. Atua como consultora de responsabilidade social empresarial com foco em ESG, anotem aí, sustentabilidade, diversidade, inclusão e indicadores sociais. Desenvolveu projetos de destaque como Ação Global Regional, Prêmio Construindo a Nação do PSQT, que é o Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho, e é gestora da Regional Manaus da Eurocard, voluntária ativa da BRH Amazonas e do Grupo Mulheres do Brasil. Bem-vinda, Simônica Sigdrin, ao Disrupção. Nossa. Muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E assim, é tão engraçado isso, porque uma coisa é nós lermos o nosso currículo, outra coisa é observar as pessoas lendo, né? A gente começa a entender quanta coisa, Qual né? Que é o peso, né? É muito grande, ainda mais esse primeiro aí. É muito mãe do Rafa. Simônica, você, além de tudo isso, está coordenando o próximo fórum, né? O 2º Fórum de Diversidade e Inclusão da BRH. E daqui a pouco a gente vai pedir para que você possa falar um pouco mais sobre o fórum, dar spoiler aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Lembrando que você pode nos seguir tanto no YouTube da BRH, quanto no nosso canal no Spotify, que é o Disrupção. E aí, para começarmos esse nosso bate-papo, eu queria te perguntar qual foi o teu primeiro contato significativo com o tema de diversidade e inclusão no meio corporativo. Nessa tua longa experiência, onde que começou essa jornada e essa aproximação com esse tema que até hoje ainda é um tema que a gente precisa, infelizmente, abordar, né? Exatamente. Na verdade, assim, em 2004 foi a primeira vez que eu tive contato realmente com o tema responsabilidade social. Naquela época não se falava muito em sustentabilidade, mas a responsabilidade social empresarial ou corporativa era muito forte. E a partir dali, né, a partir de então, eu tive vários contatos. Mas o que me chamou muita atenção era na época que eu coordenava o Prêmio SESI Qualidade no Trabalho. Então, muitas empresas participavam e ali a gente tinha a oportunidade de conhecer, na prática, muitas boas práticas, né, dentro da temática. Então, a parte mesmo de inclusão de pessoas com deficiência, a parte de diversidade mesmo ali, incluindo os minorizados, a mulher na direção, né, em assumir papéis significativos na organização, enfim. Então, a ideia sempre foi não trabalhar somente o viés legal, mas como é que as empresas incorporam isso para poder obter resultados significativos, que vale a pena. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Lu, eu tenho uma pergunta que não está no script, porque eu sou dessas. Bem-vinda a Luana no podcast. Te ouvindo falar, talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente nem conheçam tanto sobre diversidade ou como isso acontece dentro das empresas. Mas, normalmente, dentro de uma organização, qual que é a área responsável por olhar diversidade?
RH, qualidade, alta gestão? Como é que funciona? Na verdade, são todas as áreas, né? A organização como um todo. Não existe assim uma área, a única área responsável. Claro, tem aquela que vai coordenar as atividades, vai responder os KPIs, vai trabalhar toda essa questão de gestão estratégica, né? Mas todas as áreas, toda a empresa, a organização como um todo, ela tem sim responsabilidade sobre a temática. Então, não é uma coisa do RH, uma questão do financeiro, não. Todo mundo tem responsabilidade sobre essa temática, haja vista que ela é incorporada em todas as áreas da empresa. Então, não existe. E o ideal é que realmente não exista, de fato, porque as pessoas não devem se sentir alijadas ali por pertencer a uma área, mas sim que ela se misture, se divida, esteja integrada na organização de um modo geral. Então, se a gente estiver dentro de uma organização, uma área guardiã, e o senso daquela comunidade seja que aquela área guardiã é responsável por tudo, a gente tem um grande desafio. Sim. Já que a organização é que deve sustentar isso e não uma área específica. Exatamente. Né? Na verdade, só complementando, a área de RH ela já recebe muito peso sobre algumas temáticas, né? Atração e retenção, pesquisa e desenvolvimento, treinamento, quer dizer, ela já recebe ali muitas responsabilidades e atribuir a ela somente a responsabilidade por tudo fica difícil, né? Então, os gestores devem assumir também seus papéis de gestão de pessoas. Então, um gerente de uma área, mesmo que seja na área de produção, área comercial, ele tem sim que ter esse papel importante aí como gestor de gestão de pessoas também. Acho que faz parte de um processo de mudança de cultura, né? Quando eu falei que, infelizmente, a gente tem que abordar esse tema, é mais nesse sentido, porque eu acredito que alguns temas, eles já não deveriam ser temas dos quais a gente precisasse falar para trazer uma conscientização. Eu não consigo mentalmente olhar para um tema como esse e falar o seguinte, gente, as pessoas precisam trabalhar a questão da inclusão. Eu não consigo, assim, porque na questão... Pois é, mas existe, infelizmente existe. Porque na minha visão, na minha concepção, eu estou em busca de um profissional. Independente da etnia, independente da orientação sexual, independente do sexo. Gente, eu estou em busca de um profissional que me entregue o que eu estou precisando. Estamos falando de competências, exatamente, né? Não de outros pontos. Mas eu acabo trazendo essa pergunta para você, porque eu também sou RH, né? Há mais de 18 anos, e é bom ouvir alguém com a tua experiência falando que RH até pode ser o guardião, mas que isso precisa partir da alta gestão. O compromisso com a diversidade, ele é mais amplo do que um simples processo que possa ser conduzido por uma área específica, né? Então, queria a sua chancela para o time de RH e das empresas, né? Entenderem o seu papel, mas também buscarem essa adesão da alta gestão e para a alta gestão entender o seu Exatamente, até porque ele configura, aliás, o tema figura na gestão estratégica das empresas, né? Ora, porque o mercado pressiona, né? E até há alguns movimentos que estão, né, trazendo isso como o contrário agora, né, por conta de muitos fatores que vêm acontecendo na atualidade. Mas, independente disso, é importante saber que essas pessoas, independente como você falou, Luciano, do que ela é, mas do que ela tem enquanto competência, enquanto força, tarefa, atividade, né, conhecimento, habilidades, atitudes, tomar um chá completo aí, né? Então, ela tem condições de dar o melhor de si, independente do que ela possa ser, se é imigrante, mulher, negro, enfim, não existe essa coisa de você classificar, né? Pelo menos não deveria existir, mas infelizmente ainda é muito forte ainda essas questões todas em algumas empresas, algumas corporações, né? Então a gente precisa ainda avançar um pouquinho. Sobre isso. Bem, o que vocês estavam conversando aqui, o tema, não deveria pelo menos existir um responsável direto. Né? A gente entende que todas as áreas elas deverão ou deveriam atuar nessa inclusão, nesse ambiente. Né? Contudo,
é sempre importante. Se é um tema que precisa ser tratado, alguém precisa puxar isso dentro da operação e não existe uma obrigação que seja o RH, mas em vias de regra, na minha concepção, é o RH que vai puxar esse tema, até porque eu acredito, e aí vai assim, o motivo de estarmos aqui, eu acho que a cada ano que passa, o RH ele se torna um dos setores que mais cresce dentro das companhias, e que mais assume, na minha concepção, pelo menos, um posicionamento de destaque, né? Porque vocês trazem um olhar que é o cuidado interno, né? Enquanto a gente pensa, né? Estou pensando assim, de forma empresarial. Eu, enquanto empresário, eu olho muito o externo, né? Eu olho muito o cliente, minha prospecção, o que eu preciso vender, o que eu preciso entregar, e tem que ter o olhar interno, né? Porque para eu entregar o que eu preciso para o meu cliente, eu entendo que aqui dentro tem que estar tudo rodando muito bem. Sim. Né? Então, o ambiente tem que ser um ambiente sadio, um ambiente motivador, um ambiente que as pessoas desejam estar. E, normalmente, é o RH que puxa isso. Né? Agora, nessa mudança, Simônica, na tua experiência, que tipo de ações efetivas que você observa que as empresas estão fazendo e que realmente tem deixado o ambiente propício para diversidade e inclusão? Porque o incluir é fazer com que a pessoa se sinta parte de um ambiente. Então, não é um negócio assim, não existe você falar e colocar, aqui não podemos... Não, a pessoa tem que sentir que esse ambiente é um ambiente do qual ela faz parte. Que aí tem aquelas diferenças entre equidade, inclusão, né? Equidade é você colocar todo mundo no mesmo ponto, né? E a inclusão tá bom, tá tudo no mesmo ponto, mas vamos então fazer adaptações para que todo mundo esteja na mesma linha, a mesma página. Então, assim, o desafio é grande demais, né? Até porque eu sempre uso dois conceitos muito importantes para a minha vida profissional e acadêmica, que ao longo das minhas pesquisas me trouxeram e me ajudam bastante. Dentro das empresas, a gente tem dois movimentos que são muito relevantes, que é a responsabilidade social, independente da pressão de mercado que a empresa tem por sobre as pessoas, os clientes. Eu sempre, quando vou conversar sobre o assunto, eu não falo só do público interno, do funcionário. A gente fala também, como você bem trouxe, o cliente, o que a empresa está fazendo para poder garantir a integridade física, garantir o produto com qualidade, né? E tudo isso com base no que você tem ali internamente. Então, existem dois termos que eu gosto muito de usar, que é a responsabilidade social e a responsividade social. Então, qual é a diferença entre elas, né? E aí, inclusive, uma delas foi motivo da minha dissertação de mestrado, que é assim, existem as empresas que atuam sob a responsabilidade social, ora porque é pressionada, ora porque é lei, né? E aí ela começa a incorporar aquilo ali para poder atender a legislação, caso contrário vai ser punida, e a punição nem sempre é muito bem-vinda, né? Tem as questões também que, por muitas vezes, algumas empresas acabam incorporando essas minorias, mas sem levar em consideração a adaptação do trabalho a elas, e sim o contrário. Não, elas que têm que se adaptar ao trabalho. Então, tem coisa ruim aí que não é muito legal. A gente entende perfeitamente que tudo é custo. O empresário precisa também, a gente entende, né, que o empresário precisa considerar, mas quando você desenvolve um projeto novo, seja um produto, um serviço, qualquer que seja, você pode atuar de forma responsiva. O que é isso? É quando você vai conceber dentro de um ciclo de vida de um produto ou serviço todas as questões já pré-definidas ou pré-determinadas, seja sob o viés do mercado, da pressão que se recebe, ou por entender que aquela gestão ela pode ser trabalhada de forma antecipatória. Então, eu ajo de forma responsiva. Eu respondo aos possíveis impactos já considerando eles na criação do meu projeto. Na concepção, eu já asseguro exatamente que o ambiente é favorável. É a mesma coisa, os impactos ambientais, os impactos de governança. Então, como eu já trago a concepção
os problemas e as tratativas dele. Então, isso é agir de forma responsiva. Eu acredito que algumas empresas já atuam muito dessa forma, não somente pelo mercado, claro. O mercado faz uma pressão grande, se não fosse assim, o próprio ISD não teria tomado um formato como hoje, né, ele tem. Então, eu acredito muito que as empresas que agem de forma responsiva, isto é, elas se antecipam alguns pontos antes mesmo que eles aconteçam, essas não têm problemas, não tem muitos problemas, não. Vão ser muito minimizados. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, né, no sentido, né, porque eu acredito muito nesse formato, sabe, de você criar algo já pensando, o que isso vai trazer de impacto negativo ao meio ambiente? Aí eu vou lá e trato, ok, então esse projeto ele vai seguir essa linha. E no social, e olha que nós estamos falando de social, não é só a minha relação com a comunidade, que muitos ainda insistem em dizer que quando fala do social é a minha relação, o olhar de fora com a comunidade. Não, eu tenho que olhar para dentro também. Começa por dentro, né? Exatamente. E aí, em todos os sentidos, todos os aspectos. Como é que está a qualidade de vida de fora, impactada na questão interna? Como é que está o relacionamento interno, né? Que é as questões voltadas ali para a gestão de clima organizacional, como é que estão as pessoas nas suas relações interpessoais, como é que está o clima na relação de líder e liderado, e então você começa ali já a ter melhorias significativas. Eu vou contar aqui antes de vocês fazerem alguma perguntinha a mais, eu vou contar aqui um episódio que aconteceu comigo muito interessante. Eu estou há 2 anos na UFAM e lá eu sou professora substituta. E aí, você sabe que a UFAM é um celeiro de diversidade. É incrível. Eu digo que eu sou simônica antes e depois da UFAM, porque ali você aprende muito sobre as pessoas, sobre tudo isso que a gente acabou de falar aqui, o quanto que isso impacta. Então, tem pessoas lá que às vezes não vai à aula por não ter o valor do ônibus. Então, assim, você tem que trabalhar todas essas questões. Então, ali são quebras de paradigmas diuturnamente. Então, enfim. E tem um caso muito interessante de uma mulher trans, que agora é mulher trans, mas na época ainda estava em processo ali de se autodeclarar, de se mostrar e tal. E assim, só porque eu fiz uma única pergunta, né, para ela, né, ou para ele naquele momento, que eu fiz assim: qual é o nome social que você gostaria que eu te chamasse? Isso tem 1 ano e meio. Nossa, olhou para mim e falou assim: como assim, professora? Nunca ninguém perguntou para mim sobre esse assunto, sobre nada, e de repente a senhora pergunta. Eu fiquei muito feliz e ficou emocionado e tal. E aí eu comecei a chamá-lo, né, na agenda, no diário lá, como nome social. No início já era assim, mas quem é essa pessoa? Enfim, você tem que tratar ali, né, tranquilo, como se nada percebesse. No outro dia, no outro dia, ele já veio totalmente transformado. Hoje é uma mulher trans belíssima, inteligente, atuante, tá lá dando show. E assim, é muito interessante você ver o impacto que você tem sobre as pessoas, né? Imagina isso, então, no mundo corporativo. Eu estou falando de uma pessoa ali, fora outros que você, às vezes, não consegue visualizar. Então, não dá, só voltando um pouquinho à premissa lá da pergunta inicial, para você colocar isso como uma responsabilidade apenas do RH ou daquele outro setor, porque todo mundo tem que entender a importância disso. A Cris Kerr traz isso no seu livro, né, que é o viés inconsciente. Então, quantos vieses nós temos que traz isso, às vezes sem querer mesmo. E foi difícil, viu, porque a todo momento eu a chamava de ele. Professor, eu não sou ele, eu sou ela. Falei, tá bom, mas com o tempo eu mudo a chave, eu prometo. Então, hoje já é natural, já chego, já falo, e aí eu falo, né, o quanto que ela está muito bonita. Então, para mim, quebrou um pouco mais esse tabu aí de, meu Deus, como é que eu vou falar? É convivendo, é entendendo, é estudando sobre o assunto, sabe? Para você realmente ter ali segurança, tanto nas organizações quanto no dia a dia, que é importante. Talvez o papel do RH seja muito mais esse, apoiar para que as pessoas tomem consciência desses vieses, porque até para gente, que isso aqui, inclusive para você, assim, é um tema comum, a gente se pergunta, por que a gente precisa falar sobre diversidade se eu podia olhar o indivíduo
como integral e como ele. Mas no dia a dia, pelo nosso aprendizado, pelo nosso senso comum, existem esses vieses até que nos travam, né? De você olhar, não saber como se referir, se você pode ou não pode falar algo. Então, uma das perguntas que tem aqui é exatamente essa, né? Como que o RH pode apoiar o envolvimento das outras áreas nesse tema, né, de diversidade? Como é que você enxerga o papel dele não só como guardião, né, deliberado desse processo, mas como realmente um facilitador para que as pessoas quebrem esses paradigmas? O que você nos daria de dica? Eu acredito muito que, inicialmente, ter o apoio do CEO, né, do principal, do board. Então, você ter ali o board totalmente ciente daquela mudança, ela é fundamental, porque tem que partir, né, top-down. E depois você desenvolver o time, lideranças, principalmente lideranças que têm um papel fundamental nesse contexto, né? Porque eu digo sempre que nós mudamos comportamentos, influenciamos comportamentos pelo exemplo. Então, que essas pessoas que têm papel ali de liderança, elas precisam liderar pelo exemplo. Esse é um ponto extremamente importante. Até porque, claro, treinar, desenvolver, criar meios, comitês, chamar a responsabilidade, mesmo que seja um grupo pequeno, mas que esse grupo pequeno ele seja, né, um facilitador para que a organização como um todo alcance com êxito todo esse trabalho. E assim, o grande desafio é que as pessoas têm visão de mundo diferente. Elas não são obrigadas, mas devem sim compreender que nós somos seres humanos, independente de qualquer coisa, né, do que possamos ser, né, se é tom de pele, se é religião, né, porque a questão da idade, né, a gente tem aí uns pontos bem importantes que vão ser tratados também já, né, vamos falar mais deles, mas tem as questões aí da questão etária, né, dos conflitos geracionais, né, o ser humano está vivendo mais, então tem a longevidade, então como é que isso tudo é trabalhado? Gente, está ficando cada vez mais diverso. Ganhamos 30 anos a mais de vida. Eu tenho, como eu falei, né, eu tenho o Rafael, 13 anos, faz parte da minha vida, e o Rafa é uma figurinha, né? Então, assim, eu digo para ele que mais importante que o amor é o respeito. Você fala para a criança que respeito e amor são coisas distintas? Não. Se você respeita, você ama. Então, respeito para nós dois vem em primeiro lugar. Então, respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas que são diversas, respeitar a mãe, o pai. Então, a gente traz ali alguns comportamentos e tenta quebrar alguns paradigmas. Não é fácil, porque até mesmo nessa fase de 13 anos, até por força dos coleguinhas de escola, traz alguns vieses, tá? E a gente precisa trazer isso para o dia a dia, para mostrar que não é bem assim, né? Então, quebrar já ali alguns comportamentos. Isso vai para para várias situações, né? Violência contra a mulher, a questão de você respeitar as mulheres dentro das limitações, enfim, tem muita abordagem ali. Sobre o aspecto corporativo que você precisa, né, trabalhar. E as pessoas estão entrando nas organizações, elas precisam entender isso. Para isso é que serve o código de ética, conduta, a fim de você tentar equilibrar e botar ali um ponto assim, olha, se você agir assim, cuidado, o nosso código de conduta é assim. E está certo, porque são visões de mundos muito diferentes, então você precisa trazer a visão da organização para fins de equilíbrio. Esse é um tema super extenso que a gente pode ficar horas aqui, mas a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. A diretora já se aproximou, já sinalizou. Mas olha, só para fechar esse ponto, eu digo que bom senso cabe em qualquer lugar.
né? Então, bom senso e respeito vale a pena. Vamos ficar com essa fala do respeito, vem antes de outras coisas, né? Se a gente se respeitar, o amor, o cuidado, o pertencer é mais simples. Muito natural. Pra gente caminhar para um finalzinho, fala um pouquinho pra gente o que a gente vai poder esperar desse Qual segundo spoiler que fórum. você pode soltar Só o que aí der. sobre o Só fórum? para dar um gostinho, assim. Vai ter muita coisa boa. Nós vamos falar sobre os conflitos geracionais, vamos falar sobre as gerações, essa turminha que está vindo aí, né, cheia de vontades, com muita força de vontade também para fazer a coisa acontecer, mas ansiosas, né, querem as coisas muito rápido. Como é que a gente lida com isso? Ao mesmo tempo você tem lá a geração, né, minha, por exemplo, ou 60 a mais, que está ali, já tem uma experiência. Como você faz esse fit dar certo, né? Como é que essa coisa, a gente vai ter lá 2 palestras maravilhosas, né, da Maureen e da Marcela, que vão abordar esses temas aí fantásticos, né? Nós vamos ter também um case muito interessante, né? Então, a gente vai trazer a parte prática para o fórum. Muito bom. Então, vai trazer um case de uma empresa fantástica. Nós vamos ter também outras abordagens e os painéis. Os painéis é a continuidade disso que a gente está falando aqui, né, do que a gente está abordando. Então, vão ter aí desde diretoras, gestores de RHs, pessoas que estão aí já há muito tempo já no mercado e traz uma bagagem muito grande de experiência significativa para a discussão, né? Então, a gente valoriza a prata da casa e aí a gente vai trazer também uma pessoa, que é a Vanessa, lá do Great Place to Work, que vai falar muito sobre esse tema também, inclusive com indicadores, trazendo números significativos para poder a gente entender como é que está esse movimento todo no Brasil e no mundo, né? O que as empresas podem e devem esperar ainda desse tema, né? Independente dos probleminhas que a gente vem vivenciando aí, né, no mercado. Fala pra gente o dia, o horário, o local, aonde a gente pode, quem tiver interessado, onde pode fazer inscrição, porque eu quero ver todo mundo lá. Com certeza. Bom, vai ser no dia 17 de julho, de 13 às 18h30, no auditório do Senai. As inscrições, basta você acessar o Instagram da BRH Amazonas, lá o link vai estar na bio, então você faz a sua inscrição, garante o seu espaço lá para discutir esse tema tão relevante para o nosso mercado. Vem com a gente. Depois desse spoiler, não tem como você perder o segundo Fórum de Diversidade e Inclusão da BRH Amazonas com o tema Construindo Pontes, Valorizando Diferenças. Então é um tema super bacana para que você possa mergulhar. O último fórum da BRH foi um fórum sensacional, com mais de 500 pessoas lotando ali o auditório do Teatro Manauara, e nós aguardamos você para esse próximo fórum, como foi bem dito aqui pela Simone, que é 17 de julho, lá na bola do Senai, da Suframa, lá no auditório da Senai. Simônica, muito obrigado pela tua participação. Pela aula incrível que nós recebemos. É verdade. Imagina, eu também aprendo bastante, né? Sempre. Foi incrível. E assim, quem for não vai se arrepender, porque a gente tem promessa aí de muita coisa boa, palestras bem participativas, é só o que eu posso adiantar. Até Quer saber aqui mais? ninguém Tem se que ir arrependeu lá. de ir, hein? Não, é de isso jeito que eu tenho nenhum. para dizer. Ficamos aqui. Chegamos ao final de mais um episódio do Disrupção Podcast da BRH Amazonas. Aguarde, nós teremos o próximo episódio falando um pouco mais sobre esse tema ainda do Fórum de Diversidade e Inclusão, com convidadas super legais que inclusive estarão palestrando no dia do Fórum. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando. Se não segue, passe a seguir o Spotify, lá o canal do Disrupção, para que você possa ouvir as nossas gravações. Tem materiais riquíssimos do ano passado, sempre com bastante convidados diferentes e com temas super atuais. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Até!